Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso querido Show Mais, que completou no último dia 1º de abril, agora, 15 anos no ar. E nós queremos mais uma vez agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram no caminhar desses 15 anos. Repórteres, redatores, produtores, telespectadores, amigos, enfim, essa grande comunidade do Show Mais que, repito, nos ajudou, nos suportou, nos deu âncora para que pudéssemos chegar ao 15º aniversário. Depois nós vamos mostrar mais uma vez, eu tenho uma vontade de mostrar para os nossos telespectadores, já o fiz outro dia, vou fazer de novo. Cada ano que passa tem uma caneca comemorativa. Ó, essa daqui é o Show Mais, ó, Show Mais, 15 anos. Olha que bacana. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. E por que nós conseguimos chegar nesta marca histórica dos 15 anos? Porque são poucos os programas que completam 15 anos. Graças a você, telespectador, que participa, que entra em contato conosco pelas mais variadas plataformas, como, por exemplo, participe pelo www.tvmaisabc.com.br. Você pode participar também pelo contato@tvmaisabc.com.br, está passando aqui. E vou dar só mais uma plataforma que você pode participar bastante também, assistindo pelo Facebook. Aí como é que fica? facebook.com/tvmaisabc. Vamos começar de imediato o assunto desta noite, porque é um assunto pertinente a todas as famílias, viu, gente? A gente fica olhando, às vezes, o caminhar de outras famílias e acha que é tudo diferente, lá é assim, lá é assado. Às vezes a gente cita até como exemplo, mas no seio familiar todo mundo sabe que todos nós enfrentamos problemas. Eles variam, claro, uns de uma determinada ordem, outros de outra ordem, mas todo mundo tem problema. Vai a gente saber enfrentá-los. E nós vamos chamar a atenção dos nossos amigos para um participante muito interessante, porque ele vai decifrar, é um psicólogo, claro, a respeito dos relacionamentos abusivos. Eu pediria uma salva de palmas para o Dr. Igor Selmer. Obrigado, doutor Igor, pela presença. Prazer muito grande em recebê-lo. Doutor Igor, bom, primeiro, o que o fez caminhar para esse lado dos estudos? Sim, primeiramente só vou agradecer só a participação e os parabéns pelos 15 anos. Muito obrigado. Em nome de toda a nossa produção. A produção, sim. O que me fez muito ir para a psicologia, né, foi muito querer entender o ser humano, né, perceber que mesmo após recuperar algumas doenças, né, ainda ficava alguns resquícios, né, ainda... Físicos ou psicológicos? Às vezes muito físicos e também psicológicos, mas eu me atentive muito mais ao psicológico, né? O quanto que muitas vezes a gente, oferecendo um espaço e uma oportunidade para uma escuta mais específica da pessoa, a gente poderia, de alguma forma, mudar ou, pelo menos, transformar a vida dela, né? Acho que isso foi um grande... que definiu muito a minha escolha, né? A gente entende que passar do campo físico para o psicológico, existe esse caminhar, né? Do físico para o psicológico. Aí você fica com um problema, você fica mentalizando, você fica pensando, e você não sara nunca, não é? Ou como o doutor disse, deixa resquícios. Agora, do campo psicológico para o físico, a gente não entende muito bem como é que pode acontecer, mas acontece. Quer ver um exemplo bem bobinho? É só deixar a torneira com água corrente, dá vontade de fazer pipi. Como é que essa manifestação da vontade física, mental, se transforma em físico? Sim, o que é o grande campo aí, né, muito da psicossomática, né, onde que a gente vai entender que as doenças físicas, elas vão ser um sintoma de uma doença interna, onde que não é vista, não é olhada. Então, você tem muito isso, o eliminar, né, alguma coisa, né, no caso, né, o xixi, as fezes, né, o que você está segurando tanto que você não consegue abrir mão. Ah, tem essa também. Pode... São as pessoas ressecadas, digamos assim. Sim, sim. Não dá para garantir que todos, mas uma grande parcela tem isso, sim. Sim, e tem um outro exemplo baseado
no que o doutor está dizendo, né? Que uma pessoa enfesada. Ah, fulano tal, não está bom hoje, ele está enfesado. Está cheio de fezes, digamos assim, né? Sim, ele estaria com muito problema, né? Com Muito muitas problema. questões que ele talvez não consegue abrir mão, né? E daí, como ele não olha, E por algum problema psicológico ele está retendo isso. Olha que interessante, sim. amigos de casa. E daí o que acontece é que assim, como você não olha muitas vezes para isso, né? A gente vai colocando debaixo do tapete alguns problemas, sentimentos, emoções. Na hora que vai emergir isso, vem com muita força. E daí sim, você tem muitas vezes a doença física, né? Por exemplo, o maior que a gente tem hoje é a dor de cabeça, talvez, né? Quanto que a dor de cabeça ela vai muito nessa linha, quanto que eu não estou olhando para mim. E daí de repente você tem uma dor de cabeça onde que você às vezes começa com ela fraca, mas às vezes fica insuportável. É algo talvez que você não está olhando, que você não está vendo. E o Dr. Selmer optou por esses estudos baseados no quê? Na vontade, na observação, nos estudos como quando jovem. Sim, o que foi muito decisivo para mim, né, ir para esse lado, principalmente pensando no aspecto da escuta, foi um projeto social que eu fiz, né, que hoje está em um colégio, nesse projeto, né, que eu percebi o quanto que dando uma atenção, dando um momento para crianças e adolescentes em especial, a gente pode sim transformar eles, a gente pode mudar um pouco a vida deles apenas dando um tempo em um lugar para eles. Agora, já focando o nosso tema, relacionamentos abusivos. O que seriam os relacionamentos abusivos? O relacionamento abusivo, né, ele vai ser definido, né, quando um dos indivíduos ele vai querer exercer um poder ou um controle sobre o outro. E daí com isso você quase esquece o indivíduo, né? Você não vê um indivíduo, você vai considerar ele quase como um objeto de posse. Nos mínimos detalhes. Fulano, me pega um copo d'água lá. Sim, Ciclano, me traz os chinelos. É mais ou menos por aí. Para explicar suavemente. Suavemente sim, né? Você tem alguns comportamentos, né? Então vamos dizer, principalmente em relacionamentos amorosos, né? Ou conjugais, você tem muito o tipo, quando um dos indivíduos, né, vai ameaçar o outro, as ameaças verbais ou fisicamente, né, com a frequência com que elas vão se dando, pode ser considerado um abuso. Você tem o aspecto de sempre colocar a culpa no outro. Então, assim, isso está acontecendo comigo, por conta do fulano. O fulano não me ajuda, não faz nada. Acho que isso é uma questão, né? Você tem principalmente também quando você vai sempre desprezando e desvalorizando o outro. Então, nada que o outro faz está bom. Eu não consigo ver a intencionalidade dele. Vai acuando o outro. Vai acuando o outro, exatamente. Aí chega num ponto Chega num perigoso, inclusive, né? Sim, porque assim, como isso vai acontecendo com uma grande frequência, e geralmente o abusador, né, ele vai justificar esse comportamento por ele. Então, assim, frases muito do tipo, eu sou assim, não vou mudar, você tem que me aceitar. Uma frase... É um checkmate. É um checkmate, pelo menos, de um possível abusador, né? E ele não vai conseguir, geralmente, se colocar no lugar do outro. Perceber o quanto que o outro está sentindo, o quanto que ele está prejudicando o outro. E o outro aceita essa submissão por conta do quê? Do amor? Então, vai de cada caso, né? Cada caso a gente vai precisar ser visto, mas via de regra, muitas vezes, você tem sim, às vezes, uma baixa autoestima, né? Onde que vai sim fazer com que a outra pessoa acabe adotando uma postura submissa, de alguma forma. Às vezes para forma. não arrumar mais confusão, né, doutor? Às vezes sim. Dependendo ainda, né, do outro, qual que é a condição do outro. Para sair de um relacionamento abusivo, às vezes não é tão fácil, porque aí, dependendo de como está a relação, vai envolver aspecto econômico, vai envolver aspecto social também. De mobilidade também. Vou sair daqui, eu vou para onde? Sim, e assim, considerando que a maior vítima acaba sendo a mulher, na sua grande maioria, você tem também a própria... Ela denunciar isso, em alguns casos ela é mal vista, né? Ela pode ser vista como a mulher que não conseguiu mudar o marido, que não deu conta. E importante também dizer que
por mais que a relação abusiva a gente geralmente pensa na mulher como vítima, tem o homem também, né? O homem também pode ser vítima. Do mesmo modo, quando o homem ameaça a mulher, se a mulher ameaçar o homem, também é considerado um abuso. E pode ser o abuso também da mulher para com o marido, né? Pode, vamos dizer. É a mulher que vai ameaçar. Talvez seja menos frequente, mas pode acontecer. Pode. A mulher que ameaça de bater também no marido, né? Que ameaça difamar ele, né? Então, vou colocar nas redes sociais tal coisa de você, né? Ou em alguns casos, quando principalmente se tem uma criança talvez envolvida, quando fica ameaçando de vou contar pro filho, pra filha, tal coisa sua, ou vou até impedir Eu vou contar pro teu que amigo, hein? você veja. Pá. Sim, também é considerado. Esse poder, ele é falso, né? Ele é criminoso até, né? Em alguns casos sim, né? Porque dependendo até da forma com que você vai agir nessa atitude agressiva, você tem as penalidades aí, né? Em casos principalmente de agressão física em E, especial. doutor, existe algum estudo que determine isso acontece de tanto a tantos anos de casado, ou casado quero dizer, de relacionamento, de morar junto? Tem alguma pesquisa que determine isso? Ainda não achei, né, nenhuma pesquisa. O que muitas vezes acontece, né, é que precisamos só entender assim, se esse abusador, se ele não tem um transtorno, que em alguns casos, né, aí a gente está falando de um transtorno principalmente narcisismo, né, onde que são o quê? Indivíduos que vão querer se mostrar muito. Narcisismo, doutor. Narcisismo, Perfeito. Transtorno narcisista pelo Uma DSM. suposta superioridade, né? Sim, suposta superioridade, vai querer sempre explorar o outro, querer ser o centro das atenções. Então ele dificilmente ele vai conseguir ver o outro. Ele está muito mais preocupado em receber a atenção do que dar a atenção para o outro. Aí o que acontece? Um vai ter... Bom, o primeiro grande passo é detectar que isso está acontecendo. Porque pode ser também uma submissão e um mando e um comando na base da brincadeira, né? Oi, amorzinho, pega lá o chinelo. Eu não sei o que lá. Ele vai abusando aos poucos. Precisa ter um detetor para saber em que nível está acontecendo isso, né? Sim, porque a grande questão também do abusador é isso, que às vezes assim, a gente comete um ato, e daí ele para um tempo e depois volta. E daí que pro relacionamento, às vezes acaba se criando a esperança que ele vai melhorar, que ele parou. Para descaracterizar, inclusive. Sim. Olha, interessante. Nós vamos fazer, eu pediria licença, doutor, um pequeno e rápido intervalo. Já a gente volta com o segundo ponto. O primeiro, então, é saber detectar se isso que está acontecendo é realidade, é verdade, é a sério, não é? Ou se é, como se diz hoje em dia, de boa. Ah, é de boa, estou brincando, isso aí, amorzinho. Vamos ver. Talvez isso esteja acontecendo com você. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta no Show Mais número 2913, programa que não acaba mais, bem na semana comemorativa dos 15 anos do nosso programa. E mais uma vez, cada vez que eu citar, eu quero agradecer a todos que colaboraram conosco no decorrer dessa década e meia. Olha que é tempo poxa-chu, hein? Hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer o psicólogo Dr. Igor Selmer, que está nos detalhando, está nos informando a respeito dos relacionamentos abusivos. Então, o primeiro grande passo é detectar se realmente está acontecendo na sua casa. Às vezes é um relacionamento de embate, né? Um quer abusar daqui, o outro quer abusar de lá, e fica esse chove não molha, não é? Ou então esse atrito constante, né, doutor? Sim, o que vai definir bem isso é a constância, né? Qual é a frequência que tem, às vezes, ocorrido as discussões, as brigas, né? Isso que vai ser principalmente o fator, e também o quanto que o outro, né, o abusador, né, ou o suposto abusador, ele vai conseguir se colocar no lugar do outro, né? Ele vai conseguir entender que
ele está sim causando um sofrimento para o outro. Bom, detetado então esse tipo de relacionamento, ou de A ou de B, ou de A para B, ou de B para A, porque aí que está o desequilíbrio da união, tem que se tomar uma providência legal. Sim, que nem acho que o mais importante primeiro é tentar reconhecer isso, né? E depois Perfeito. ver o que o indivíduo vai querer fazer, né? Como que o ideal é que ele consiga ter um suporte aí para aguentar, porque o que acontece também? O abusador, ele vai precisar de um limite. Porque o abusador, que a gente falou, a vítima, ela às vezes acaba adquirindo uma postura um pouco submissa. Então, se ela também mudar Às vezes é da índole da pessoa, né? Sim, sim. Se ela mudar também essa postura e começar a pôr limite, não quero isso tem que ser parado, em alguns casos, o abusador ele vai recuar. É dar uma dura, então. Em alguns casos, sim, é dar uma dura. Mas é claro que assim, se a gente estiver falando, né, em alguns casos mesmo de transtorno, que a gente tinha falado transtorno narcisista, aí vale a pena uma equipe multidisciplinar estar envolvida, né? Porque para a vítima, ela também pode ter consequências, né? Principalmente questão de baixa autoestima, questão de depressão. Introspecção, né? Introspecção, sim, mas principalmente depressão e isolamento, muitas vezes social também, né? Agora, doutor Igor, e a participação de amigos, não é? Ela confessando para uma amiga o que está acontecendo, ouvindo um palpite no bom sentido, um conselho, ele o faz também no escritório, não é? No happy hour, ele desatarracha a gravata e começa a ter uma sessão, digamos assim, comportamental com os amigos, para ouvir também os conselhos, aí um outro falar, isso acontece também comigo, enfim. Qual é a importância do relacionamento de familiares e amigos nessa questão de casamento estremecido? Casamento, relacionamento. Sim, ela é fundamental, porque o que acontece muitas vezes é a vítima, ela até às vezes acaba não contando o que está acontecendo, porque ela não tem esse apoio. Ela sente que os amigos não vão escutar, podem até julgar ela. Dela ter fracassado, conforme o doutor citou. Sim, e também a família também, né? Ficar uma pressão, mas como que você não conseguiu manter um relacionamento, né? Ou até, né? Porque podemos também ver que isso não acontece só em relacionamento. Você tem também abusos muitas vezes em empresas também, né? Quando você começa, por exemplo, a cortar muito seu companheiro de trabalho para sempre falar no lugar dele, é sim uma atitude abusiva. Quando ele fala que ele vai explicar determinado assunto e você fala, não, deixa que eu explico, também vai entrar como um abuso. Porque aí a pessoa vai com classe e categoria, como se diz na gíria, podando o outro, não é? Sim, vai eliminando o outro, dando a sensação de menos-valia, né? Menos importância para ele, né? Então... E na realidade, tanto um quanto o outro pode deixar de contar, de testemunhar a verdade para amigos e familiares, justamente até por vergonha, né? Não, eu não vou deixar vazar isso, não. Sim, você tem sim, não querer se expor como que está a situação para não falarem depois que eu não consegui, eu não dei conta. Agora, o primeiro grande passo é procurar autoridades da medicina, da saúde, ou autoridades legais oficiais, ou os dois ao mesmo tempo. Eu acho que conforme o caso, pode ser os dois sim ao mesmo tempo, né? Eu acho que aí os dois vai ser sempre melhor para essa pessoa ter uma maior rede, né? Uma maior estrutura até, para poder enfrentar, poder tomar a decisão. Porque vai servir como prova documental, não é? Sim. O laudo dos senhores, né? Sim. Fica comprovado que realmente você tem aí um abuso, em especial psicológico, né? Quanto que isso está afetando a vida da pessoa. E sabe-se, doutor Igor Selmer, se há estudos relativos a que classe social a incidência maior ou menor, em que faixa etária, que nem eu disse, ratifico, tem-se um posicionamento desse tipo de evento? Olha, eu não vi nada, né? Mas pode ser que tenha, eu que não... Experiência de consultório, o que o senhor acha que acontece?
O que eu vejo é que geralmente isso vai acontecer nos adultos, né? Então aí por volta dos 25, vai ir até mais ou menos aí 40, é o grande público aí que eu vejo, pelo menos da experiência clínica. O tratamento, ele consiste no quê? Vamos supor que há um aceite do casal. Sim, ele vai constituir, né, no aspecto da medicina, né, ele tem que ser um tratamento multidisciplinar, né, onde que vai envolver, sim, aspecto da medicina, psicoterapia, para justamente dar condição, né, de poder enfrentar essa situação, poder ver formas de superar isso. Acho que esse que é o melhor caminho. E isso pode acontecer de haver uma reversão no relacionamento? Do relacionamento mudar, sim. Do litigioso pro amigável, Pode acontecer. desde que as peças e essa equipe multidisciplinar consiga fazer determinadas correções no decorrer desse período de tratamento. Né? Sim, sim. Se espera, né, que com todo esse trabalho consiga mudar essa dinâmica do casal, né? É claro que é um tratamento demorado, né? Não é 2 meses que vai ter grandes mudanças. Mesmo porque em muitos casos, né, doutor Igor, entram as crianças, né? Entram os filhos, o que torna mais delicado ainda, não é? Esse ouvir entre as partes, né? Sim, sim. Envolvendo o filho aí, então, é recomendado até que os filhos também possam ir em um processo de terapia. E eles podem participar junto com os pais? Vai dependendo, sim, mas é melhor que eles tenham uma escuta específica também, né? Não fazer as sessões junto com os pais. E Né? em casos, doutor Igor, que o casal mora com a sogra mora com o casal, o sogro, não é? Há milhares de casos assim, não é? O que seria normal se não houvesse algum problema de relacionamento, né? Sim. É recomendado, né? Pode ser também que essas outras pessoas também estejam passando por um sofrimento ao ver toda essa situação, né? Então pode ser até que muitas vezes eles se tornam codependentes, né? Porque muitas das vezes, doutor, um caso simples pode tornar-se um estopim. Tipo assim, olha, eu gosto desse microfone aqui. Uhum. Né? Aí vem a minha sogra e fala, não, Darcio, esse microfone nós vamos pôr assim. Eu falo, mas na minha casa, o meu microfone eu uso assim. Quer dizer, um simples microfone, um simples enfeite, no caso, pode determinar uma guerra doméstica, né? Pode sim, pode. E daí vai precisar sempre ver o grau dessa discussão e principalmente como que ela vai ser finalizada, né? Se ambas as partes vão conseguir entender uma outra... Porque, desculpe interrompê-lo, porque da outra parte, mas você não poderia ter falado rispidamente com a minha mãe. Aí a coisa já... Mas eu falei assim porque você já falou assim com meu pai também. Isso que eu quero dizer, a coisa pode tornar-se uma montanha, né? Pode sim, principalmente quando você tem, muitas vezes, assuntos guardados aí, né? Que nem nesse exemplo, né? A pessoa não falou desde o início que não gostou, que falou com tal parente de uma forma. E ela guardou para ela. E daí, quando acontece alguma situação que remeta, ela vai vir com muita força, com toda Agora, essa quando raiva um aí. o procura, uma parte o procura, vamos supor aí a mulher, e ela confessa, não posso nem contar para o meu marido que eu estou aqui, não, ele não pode nem saber. Vai ficar manco esse tratamento, né? Porque você não vai ter como ouvir a outra parte. Sim, mas daí nesse caso a gente vai tentar trabalhar o indivíduo que veio, né, no caso a mulher, né, para ajudar ela a entender o que ela quer fazer primeiro, Tá. né? Se ela vai querer permanecer nesse relacionamento ou não, né? Então a gente vai, E através dela, através dela, vai se ver que formas e condições que ela tem de mudar algumas atitudes dela que, com certeza, mudando ela, vai ter sim influência, no caso, no marido. agora o simples fato, não é, do casal se reunir. Então, olha, chama tua mãe, chama teu tio, chama teu primo, vamos bater um papo aqui e fazer um exercício. Pode funcionar? Pode sim funcionar, em alguns casos, você
expor, né, a questão, mas vai precisar ter muito cuidado também, que assim, isso também... De não agravar a situação, né? De não agravar, né? Que aí você pode... E também até mesmo a exposição, muitas vezes, né? Você vai expor tudo como que tá para a família. Pode ser muito bom? Pode. Mas também tem que... É por isso que na época de férias, que nem agora vem a Páscoa, não é? Quem vem para almoçar em casa, ou se nós vamos... Não, essa Páscoa eu não vou cozinhar para tua avó. Nós vamos tudo comer num restaurante. Quer dizer, torna um momento bonito, Páscoa, Ano Novo, Natal, não é? Às vezes um momento de incoerência, né? E de litígio entre a família, né? Sim, sim, mesmo porque, dependendo, né, tem que se ver assim, qual que é o sentido, né, das pessoas em realizarem, né, principalmente do casal, em realizar este almoço aí de família. Ele quer mesmo? Ou tá tão enraizado, tá tão tradicionalmente, né, vamos passar a Páscoa com seus pais, o Ano Novo com a minha mãe, e será que é isso mesmo que ela quer? Que o casal quer? Uhum. Isso Bom, tem que desde ser que o muito mundo é bem mundo, visto. sempre houve esse tipo de conflito. Dr. Sim. Igor Selmer, psicólogo, visitando o Show Mais e declinando a respeito de relacionamentos abusivos, que eu creio que acontece muito, inclusive, sem a gente perceber, não é? Sim, a grande questão é isso, é que muitas vezes a gente acaba não percebendo, tem muitas coisas que a gente vai considerando banal, natural, só que não é. Conforme a frequência, volto a repetir, a frequência que acontece, não vai ser. E Obrigado, muitas vezes a gente viu, não Dr. sabe Igor. disso, né? Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço a honra e o privilégio de estar aqui. Muito obrigado. Bom, vai em italiano hoje. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Capisci? Ciao bella.